Você já ouviu falar de feedback apocalíptico? Pois no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como uma passagem na Bíblia pode nos ensinar muito a respeito de feedback. Vamos aprender hoje com aquele que foi o maior líder da história. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e curta, comenta, vamos interagir, né? Ajuda a gente a manter esse canal, a soltar mais vídeos, beleza? Vamos lá! Feedback apocalíptico. Se você abrir a sua Bíblia, independente de religião, independente de crença, de qualquer coisa, você deve ter uma Bíblia em casa. Vê a sua Bíblia online também, lá no livro de Apocalipse, capítulo 2 e 3. Tem uma passagem interessante que vai ajudar muito vocês que são líderes e que precisam dar feedback aos seus funcionários. É uma aula de feedback aquilo lá. Basicamente, o apóstolo João, ele estava na ilha de Patmos, né? Ele estava sendo perseguido, naquela época os cristãos eram muito perseguidos, e ele teve uma visão. Jesus apareceu para ele e falou: João, vem cá que eu quero falar com você. Você vai dar um feedback para 7 igrejas que está espalhada aí pelo mundo daquela época, né? E João foi escrevendo cartas, né? Baseado naquilo que Jesus falava para ele naquela visão. E aí, ele escreveu 7 cartas, uma para cada igreja. E quando você começa a ler a estrutura dessas cartas, você começa a perceber que existe um padrão, né? Um padrão muito interessante. E é desse padrão que eu quero falar. A primeira coisa que você vai observar nessas cartas, né? Antes de tudo, aqui eu coloquei o nome das igrejas, né? Igreja de Éfeso, Pérgamo, Filadélfia. Positivo porque são igrejas que naquele feedback elas estavam razoavelmente bem. E aqui Esmirna, Tiatira, Sardo e Laodiceia. Estava com feedback meio negativo. São 7 igrejas, são 7 cartas que João escreve. Jesus fala para ele vai escrevendo. E aí todas essas cartas têm essa estrutura. E é essa estrutura que você vai usar para aplicar o seu feedback nos seus funcionários. Primeiro tem uma apresentação. Cada carta tem uma apresentação. Eu sou o Filho de Deus, eu sou aquele que segura as estrelas, eu sou o início, o meio e o fim. É interessante aqui. Por quê? Não sei. Porque quando o avaliador vai dar o feedback, ele tem que deixar claro quem ele é. Ele tem que deixar claro que o feedback é do avaliador para o avaliado. O que acontece? Você corre o risco de quando for dar o seu feedback, você começar a falar e o seu funcionário começar a dar um feedback de volta. Olha, mas tem isso, mas aquilo, né? Enfim, no momento de um feedback, é você que vai avaliar os seus funcionários e não os seus funcionários que vão te avaliar. Então você tem que deixar isso bem claro quando for dar o seu feedback. Você tem que se colocar no seu lugar de gestor, no seu lugar de líder. De alguma forma, né, não com essas palavras, mas mostrar quem é que manda, quem é que é o superior e quem é o funcionário. É o exemplo que a gente tem nessas 7 cartas. Todas elas seguem esse padrão. Primeiro tem uma apresentação em que Jesus deixa bem claro quem ele é. Na sequência, você tem o feedback em si. E aí ele se divide, eu coloquei 2 e 3. Ele se divide em 2 partes, né? Você vai ver que tem alguns feedbacks que começam positivos, né? Como é o caso da igreja de Éfeso, Pérgamo e Filadélfia, né? De alguma forma ele começa positivo. Outros ele começa negativo, como é o caso de Esmirna, Tiatira, Sardo e Laodiceia. O que acontece? Durante o feedback você vai começar pela aquela característica que mais salta aos olhos no seu funcionário. Então se ele é um bom funcionário, se ele tem boas atitudes, você vai começar falando daquilo que é bom. Agora se ele é um funcionário que dá problema, que não tem apresentado bom rendimento, você começa falando do que é ruim. Se você observar a estrutura dessas cartas, a primeira característica que salta mais aos olhos, independente dela ser positiva ou negativa, ela é muito bem explorada, é a característica de maior impacto. Então ela é muito bem explorada. Olha, você tem feito isso de bom, você fez essa obra, você tem dado esse resultado, enfim. Ela começa explorando muito aquilo que salta aos olhos. Isso para as igrejas que lá na carta de Apocalipse tem um feedback positivo. Pegar as de feedback negativo, ele começa também explorando bastante aquilo que é ruim. Olha, você tem feito isso, você não é nem quente nem frio, você é morno e não sei o quê. Então começa a explorar muito aquela coisa negativa. Não importa se a característica é positiva ou negativa, você vai pegar aquilo que mais salta aos olhos e fazer um feedback maior em cima disso. E na sequência, um feedback menor em cima da característica oposta. Então se você tem um funcionário que é um bom funcionário, que tem dado ótimos resultados, eu duvido que ele não tenha nenhum ponto
a melhorar alguma coisa. O pessoal não gosta de usar ponto negativo, mas vamos ser realistas, tem pontos positivos e negativos. Então você vai pegar aquilo que ele tem que melhorar, aquilo que é negativo e deixar por último e fazer uma breve explanação. O contrário também é verdadeiro. Se o seu funcionário tem apresentado problemas, se ele não tem dado resultado, você vai explorar isso muito mais, mas eu duvido que ele seja um funcionário que não tenha nada de positivo. Ele deve ter coisas positivas que você tem que explorar também, e você vai fazer uma breve menção a isso no final. Seguindo essa estrutura, o quarto ponto que a gente observa é a orientação. Então, em todas as cartas que foram enviadas a essas igrejas, né, depois desses 3 pontos tem uma orientação do que ela deve fazer. Depois do feedback que você vai dar ao seu funcionário, você vai orientá-lo. Olha, com base nisso, com base nessas características, as de maior impacto, as de menor impacto, as que mais saltam aos olhos, as outras que eu fiz uma breve menção, com base nisso você deve seguir esse caminho. Então você vai orientar o seu funcionário e dizer o que ele deve fazer, da mesma forma que é colocado nessas cartas, né? Depois do feedback de maior e menor impacto, segue uma orientação. Olha, faça isso, passe a seguir esse caminho. Da mesma forma você vai fazer isso para o seu funcionário. E finalizando as cartas apocalípticas, você tem as consequências dos atos presentes e se for seguida a orientação. Essas consequências são recompensas ou punições. Então você tem lá em todas as cartas, aquele que for vitorioso vai ganhar a coroa da glória, aquele que for perseverante até o fim vai conquistar o céu, enfim. Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas vale a pena depois dar uma lida, né, independente de crença, de qualquer coisa, Apocalipse 2 e 3. Da mesma forma, você quando for dar o seu feedback, no final você coloca bem claro para os seus funcionários as consequências que eles terão daquilo que eles têm feito, né? E por que eles devem seguir sua orientação. Então quais seriam as consequências? Olha, se você seguir essa minha orientação, eu tenho certeza que você vai ter melhores resultados e você vai conseguir aquele aumento, ou você vai conseguir aquela promoção. Isso vai impactar no seu PLR, que é a participação nos lucros e resultados da empresa, né? Da mesma forma, a questão da punição. Olha, se você continuar nesse caminho, né, futuramente talvez eu tenha que te desligar. Então segue a minha orientação para que isso não aconteça, né? Eu não quero que você seja desligado. Aquele cargo que você almeja, hoje você não está legal para esse cargo por causa dessas características que eu tenho apresentado. Então, se você seguir minha orientação, você vai conseguir aumentar as suas chances de conseguir aquele cargo. Enfim, esse aqui é um panorama como foram feitas aquelas cartas e de que maneira que a gente pode extrair esse passo a passo e utilizar nos nossos feedbacks aos nossos funcionários. Gente, eu acho muito bacana essa comparação, né? Você pegar esse feedback apocalíptico, né, e aplicar na indústria, nas empresas, nas organizações, porque isso tem um apelo psicológico enorme. Você imagina, por exemplo, que você tem aquele funcionário, é um excelente funcionário, né, e você faz isso aqui invertido. Aí você acaba com o seu feedback, porque o cara que é um bom funcionário, ele sabe que é bom. Se você só explorar um pouquinho do que ele é bom e ficar focando naquilo que de repente ele está deixando a desejar, ele vai sair descontente e frustrado desse feedback. Então é por isso que essa estrutura é muito interessante. Ela foca muito naquilo que salta aos olhos e dá um breve relato daquilo que tem que melhorar. E o contrário também. Imagina que você tem um funcionário que não tá legal e você fala para ele, olha, isso aqui não tá legal, olha, mas aí você fica com receio, né, de deixar ele frustrado e fica falando muito daquilo que é bom. Ele vai sair pensando que tá tudo bem e não tá. Então você tem que focar naquilo que salta aos olhos sem deixar passar aquilo que é uma característica, seja boa ou ruim, mas que é uma característica que ele tem que sair sabendo daquilo. Então, se é um funcionário que recebeu um mau feedback, ele vai sair sabendo que ele não está legal, porque você explorou isso bastante, mas sabendo que aquilo que é bom foi visto. E do contrário também, se é um funcionário bom, ele vai sair sabendo que ele foi reconhecido, mas que tem coisas a melhorar. Então, o efeito psicológico dessa estrutura é fantástico. Eu aconselho que vocês apliquem e vejam se não dá um resultado bacana na sua organização. O que você achou do feedback apocalíptico? Deixa seu comentário aí. Se você tem algum relato, alguma experiência bacana para dividir conosco, deixa no comentário, interaja aí com a gente e acompanha nosso canal.